Tome comigo o Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu São João, capítulo de número 8, versículos de 1 a 11. Tome comigo a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 8, versículos de 1 a 11, onde nos declara a palavra de Deus. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aleluia. Queridos amados, relato que está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Nesse texto que traz uma narrativa muito conhecida, eu quero, com a graça de Deus, dessa manhã, te trazer uma reflexão, uma palavra acerca desse dilema que é apresentado a Jesus. É um texto que tem muitos contraditórios sobre ele. Alguém até diz: esse texto ou foi acrescentado aos originais, ou foi retirado dos originais. É muito debate sobre esse texto. O texto em que uma espécie de julgamento é proposto a ser realizado ali no templo, onde Jesus estava. Jesus, ele costumava estar em Jerusalém, naquelas ocasiões festivas, e era esta uma ocasião festiva. Era festa, a última festa do ano, era a festa dos tabernáculos. E naquela festa dos tabernáculos, que começava após a colheita, depois que tudo havia sido recolhido,
estocado o fruto da terra, o fruto do campo, e com alegria o povo de Deus agora tinha santa convocação. E durante 7 dias eles festejariam ao Senhor. Durante 7 dias eles ofereceriam sacrifícios e todo um ritual litúrgico, religioso era seguido. Até que no 7º dia, o último dia da festa, depois deste dia, depois de realizado todo um cerimonial litúrgico, eles agora teriam santa convocação. E nesse último dia havia um evento muito especial, em que eles tiravam água lá do tanque de Siloé, o tanque do enviado. Tanque esse que ficava do lado oriental de Jerusalém, dando para o Vale do Cedron, perto de onde a arqueologia identifica a casa de Anás, casa de Caifás, uma área considerada nobre, e ali daquele tanque se retirava as águas que eram agora transportadas em um vaso especial para até o templo, onde seria ela derramada por trás do altar. E ali havia um evento, uma procissão, havia um momento festivo, era uma celebração de alegria, era uma celebração de gratidão ao Senhor, quando se tributava ao Senhor gratidão pelo seu cuidado, porquanto os olhos do Senhor haviam estado sobre a terra, desde o início até o final do ano. Ele havia enviado as primeiras chuvas, a chuva temporã que amaciava o solo, preparava o solo para a semeadura. Ele havia enviado as últimas chuvas, a chuva serôdia. Ele havia cuidado, havia enviado o sol, e a terra tinha prosperado, e a terra tinha florescido. E era um momento de adorar, era um momento de gratidão, era um momento em que se celebrava ao Senhor pelas suas dádivas, pela sua prosperidade na vida do seu povo. E Jesus, como era santa convocação, e os homens deveriam comparecer a Jerusalém, pelo menos em 3 ocasiões especiais, dos ázimos, em Pentecostes ou na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, 3 ocasiões muito especiais. E Jesus costumava estar na festa, e ele estava na festa. E não tendo um hotel para abrigar-se, Jesus ele pernoitava ali no Monte das Oliveiras. Jerusalém, lado oriental, Vale do Cedron, mais adiante, não muito distante, está o Monte das Oliveiras. E ali Jesus costumava pernoitar, dormir, descansar. E diz o texto que assim procedia ele, João 8. São João declara aqui no versículo 1: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Decorrido um dia festivo, agora Jesus recolhia-se ao Monte das Oliveiras. E o versículo 2 declara: pela manhã, logo cedo, depois de descansar, pela manhã cedo voltou ao templo, voltou à casa do Pai. Logo cedo Jesus estava já no templo, logo cedo Jesus podia ser encontrado no templo. Logo cedo as multidões que estavam naquela ocasião festiva já tinham prazer de começar o dia na presença de Jesus. Olha, é como você aqui no Louvor e Palavra, logo cedo, não é? Você tem o privilégio de começar o dia ouvindo a palavra de Deus. Assim, aquela multidão naquela ocasião festiva tinha esta oportunidade. Que coisa gloriosa que não era, hein? É uma festa com 7 dias, olha, 7 dias ouvindo Jesus, 7 dias de conferências pela manhã. Imagine comigo, como fazendo aqui uma conjectura, privilégio de ouvir Jesus todas as manhãs. Eles tinham esse privilégio, que coisa gloriosa que era isso. E Jesus estava pela manhã cedo, ele voltou ao templo, e diz a palavra, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Os professores ensinavam sentados, e Jesus, ele sentado ali, ele ensinava a palavra. Que coisa gloriosa era ouvir Jesus falar.
a palavra de Deus, o verbo vivo falando as coisas do Pai. Eu imagino aqui João capítulo 12, quem sabe foi uma desses ensinos que Jesus trouxe. Abra comigo a palavra, João capítulo 12. A partir do versículo 32, Jesus está ministrando, Jesus está ensinando, e eu penso que uma palavra como essa, naqueles dias, ele podia ter ministrado justamente ali no templo, aquelas multidões. João 12, 32 declara: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia significando de que modo havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo, a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Versículo 37 declara: e embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. As multidões ouviam Jesus, mas elas não criam em Jesus. E assim como as multidões, também os principais doutores, escribas e fariseus também não criam em Jesus, antes o odiavam, antes procuravam ocasião para tirar a sua vida, antes tramavam e buscavam meios para interromper, para impedir o ministério de Jesus. No versículo 3, o evangelista João vai narrando aqueles acontecimentos quando ele diz: então os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Os fariseus representavam elite religiosa, um partido religioso, eram ultra religiosos. Eles se vestiam de um modo especial e diferente. Eles utilizavam filactérios, né? Eram tiras de couro com a caixinha na qual estavam ali textos da Torá, da lei, e eles colocavam nos braços e colocavam na testa, literalmente na testa, porquanto a palavra declarava que deveríamos ter a palavra de Deus diante da nossa fronte, ou seja, como um guia, como algo a dirigir as nossas decisões e a nossa vida. Mas eles faziam questão de colocar, de amarrar literalmente aquele texto na testa, nos braços, não é? De modo que as suas vestes, elas iam revelando que alguém era do partido farisaico, e aquele partido religioso, um partido que nasce em função do zelo que se devia ter pela lei, depois que Israel viveu o cativeiro, depois que Israel foi curado daquela idolatria, aquela idolatria que consumiu a vida do povo de Deus durante tantas gerações. Passado o cativeiro, agora o povo de Deus voltava-se para ter um zelo pela lei, e em partidos como os fariseus vai se levantar defendendo o zelo pela lei. A causa era muito boa, mas a verdade é que, como toda causa que é muito boa, mas apenas focada em religião, apenas focada em legalismo, essas causas vão se desvirtuando, e assim aconteceu com o partido farisaico. O fariseu se achava melhor do que os demais do povo, o fariseu só comprava a outro fariseu, o fariseu só parava para conversar com outro fariseu, o fariseu só se relacionava socialmente com quem era fariseu. E fariseu também tinha a mulher em muito
pouca conta. Um fariseu, quando andava com a mulher na rua, ele deveria ir à frente, a mulher atrás, e a filha se a tivesse atrás. Fariseu dizia que homem não devia ensinar a Torá, a lei, a uma mulher, porque era perda de tempo, porque porquanto a mulher incapaz, segundo os fariseus, de entender a lei, de entender a Torá, era perda de tempo ensinar a mulher. Então havia muito preconceito também em relação à mulher, a ponto de que um fariseu não tocava, nem aceitava ser tocado por uma mulher, porque pensava ele, a mulher pode estar em seus dias e ela está impura e vai me contaminar. Fariseu não comia sem lavar as mãos. Ali em Caná da Galileia haviam talhas de esculpidas na pedra, caríssimas, aonde se faziam oblações, se lavavam as mãos entre aquelas refeições daquela festa de casamento que durava vários dias, e eles tinham todo um ritual. Eles chegavam a criticar que não cumpria todos aqueles rituais. Assim eram os fariseus, e também os escribas eram os copistas da lei. Não havia imprensa gráfica como temos hoje, e portanto os pergaminhos, os papiros da lei, eles eram copiados, e de modo que era um trabalho técnico, um trabalho muito especializado e caríssimo, laborioso. Ter uma cópia de um texto sagrado era um investimento muito grande, nem todo mundo podia possuir uma cópia que fosse da lei. Como você tem tantos livros e bíblias em casa, naqueles dias ter uma folha seria muito caro. Apenas nas sinagogas se encontrariam textos sagrados, dado o seu alto preço. Casas muito ricas teriam textos sagrados, porque podiam pagar por isso. Mas os escribas eram então especializados, e assim como os fariseus, eles conheciam os textos sagrados e os conheciam de memória. Eles sabiam textos inteiros, eles sabiam citar 600 e tantas passagens da palavra. Eles eram capazes de memória dizer como a lei declarava alguma coisa, e por isso mesmo eram procurados como espécies de advogados. E como advogados eles diziam ao povo e cumpriam, faziam cumprir diante do povo aquilo que a lei dizia. Eles eram então aqueles que dominavam a vida do povo de Deus. Eles diziam como o povo de Deus devia se comportar. Eles julgavam causas do povo de Deus. Mas tudo isso, todo esse ambiente era um ambiente voltado para a legalidade, voltado para o legalismo. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os textos, mas havia um problema: eles não conheciam a Deus. Eles abraçavam a lei, mas eles não abraçavam o autor da lei. Eles abraçavam a circuncisão na carne, mas eles não eram circuncisos de coração. E por isso eles não aceitavam a mensagem que Jesus apresentava. Eles rejeitavam a mensagem que Jesus trazia. E entendendo que Jesus não confabulava com as suas ideias, eles se fizeram inimigos gratuitos de Jesus. Veja aquilo que Jesus diz acerca dos fariseus. Porquanto diz João, então os escribas e fariseus, no versículo 3, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23 ao 36, eu quero te trazer algumas coisas, algumas verdades que Jesus apresentava e dizia e pensava dos fariseus, e dizia isso de forma aberta. Mateus 23 diz assim: ai de vós, é Jesus falando, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Os fariseus contavam os grãos, para quando desse o dízimo, nem um grão só na conta passar. E eles se orgulhavam dessas coisas. E para aqueles que pensam que Jesus não falou de oferta e não falou de dízimo no Novo Testamento, Jesus está falando justamente disso, dessa prática dos fariseus, desse zelo dos fariseus em serem dizimistas fiéis. E Jesus vai dizer: deveis sim fazer essas coisas, deveis sim ser ofertantes e ser dizimistas, mas vocês esquecem, deixam de lado aquilo que é a essência na lei, que é praticar a justiça, a misericórdia e a fé. No versículo 24, Jesus continua dizendo: líderes insensíveis,
pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Para os fariseus, religião virou também uma questão financeira, e infelizmente se corromperam. Fariseu, versículo 26, fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do corpo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Fariseu amava a aparência. Se fosse nos nossos dias, eles amariam as redes sociais, porque em rede social as pessoas só costumam postar aquilo que é bonito, aquilo que é elogiável na aparência. Fariseu amava a aparência. Versículo 27 declara: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Diz dessa forma, porém, testemunhai contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado dos vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus não era brincadeira não, ô glória. Ele é a verdade, e ele dizia a verdade, e nada podemos, diz Paulo, contra a verdade, senão pela verdade. No versículo 34, Jesus continua: por isso eis que vos envio profetas. Jesus aqui apontava para o que ia acontecer com a igreja. Por isso eis que vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Veja, quando os fariseus ouviam uma coisa dessas, eles ficavam inflamados, eles odiavam ainda mais Jesus, porque Jesus não media as palavras na hora de dizer a verdade, e a verdade que Jesus dizia era uma verdade plenária, era uma verdade verbal, alta, audível, para que eles ouvissem, fossem confrontados pela verdade, e quem sabe pudessem acordar do seu erro. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo dos gentios, o grande missionário que levou o evangelho pelo mundo, que levou o evangelho até as nações, o apóstolo Paulo, na verdade, é nascido fariseu, filho de fariseu, e o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Jesus. Como fariseu ele viveu, mas ele teve um encontro com Jesus, e a luz de Cristo brilhou na sua vida. Mais tarde, escrevendo a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, agora lembrando a sua vida passada, estando ele em Cristo, ele agora vai declarar o que era aquela situação de um fariseu. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 2, acompanhe comigo a palavra, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui o apóstolo Paulo está apontando para os judaizantes. No versículo 3, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma em carne. Os fariseus confiavam no seu próprio mérito, na sua autojustiça, embora
Aí Paulo agora começa a falar de si, embora eu também tivesse razões. Está falando do seu passado para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, da tribo do primeiro rei Saul, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Paulo está comparando toda aquela pomposidade, toda aquela aparência da vida religiosa farisaica como mero esterco, como dejeto do esgoto. Ele diz aqui da palavra: por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. O apóstolo Paulo, ao encontrar-se com Jesus, ele reputa tudo aquilo por perda, ele reputa tudo aquilo por prejuízo diante de Cristo Jesus o Senhor. Esses fariseus que não criam em Jesus, esses fariseus que se fizeram inimigos gratuitos de Jesus, que recusavam abrir os olhos. Diz João no capítulo 8, versículo 3, texto da nossa leitura: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. Imagine comigo a cena. Está Jesus de manhã no templo, está Jesus ensinando a palavra no templo, as pessoas estão ouvindo, tem uma multidão reunida. De repente, logo cedo de manhã, vem chegando aquele grupo de fariseus, com as suas vestes, com a sua forma de ser, com a sua imponência, com a sua autojustiça, com todo o seu legalismo, se impondo naquela multidão, trazendo uma mulher que, diz a palavra, foi surpreendida em flagrante adultério. Ou seja, no momento em que ela praticava o adultério, eles a encontraram. No momento em que ela praticava o adultério, ela foi tomada, ela foi surpreendida, certamente foi levada meio despida, talvez o parte do corpo exposto. A situação daquela mulher não era nada agradável, a situação dela não era boa. Impropérios certamente eram dirigidos a ela, certamente alguém a chamava de mulher adúltera, de prostituta e coisas mais. A humilhação que aquela mulher sofria, certamente os cabelos assanhados, as lágrimas descendo a cabeça baixa, talvez levando empurrões no meio daqueles homens que eram sem misericórdia, no meio daqueles homens que queriam aquela mulher como trunfo para expô-la diante de Jesus. E veja, eles vêm trazendo essa mulher, eles abrem, rompem a multidão e no meio colocam aquela mulher, e todos os olhos estão sobre aquela mulher e dirigindo-se a Jesus. Veja o que vai narrando João no versículo de número 4: disseram-lhe mestre. Eles não reconheciam Jesus como mestre, mas nos seus ardis e na sua aparência, eles agora chamam Jesus de mestre, porque eles estão armando aqui uma armadilha para pegar Jesus. Mestre, esta mulher, e aponta aquele dedão, né? Aquele dedão de acusação, sabe? Eu louvo quando alguém aponta aquele dedão de acusação, porque o dedão de acusação vem contra quem acusa, mas tem 3 dedos que apontam para o acusador. Oh glória! Tem 3 dedos que apontam para trás. E eles apontavam um dedo para a mulher, mas 3 dedos apontavam para si mesmos. E agora, apontando o dedo, dizem: mestre, esta mulher
foi apanhada em flagrante adultério. Quem é pego em flagrante é preso. Quem é pego em flagrante é imediatamente trancafiado, porque foi pego em flagrante. A autoridade é a própria testemunha de que praticou crime. Foi pego em flagrante adultério. No versículo 5 eles dizem: ora, Moisés. E aqui eles fazem referência à figura do maior legislador de Israel. Eles trazem a figura de Moisés. E a figura de Moisés era importante, era imponente. Os escritos de Moisés, dirigidos por Deus, a Torá, guiava a vida do povo de Deus. Eles pegam a autoridade máxima que haveria entre eles no que diz respeito ao seu legalismo. Ora, Moisés, e aí pesou, nos ordena. Veja, ele não instruiu, ele não ensinou, mas ele diz, nos dá ordem, nos ordena na lei, na Torá, na lei, que as tais sejam apedrejadas. E aponta agora o dedo para Jesus. Tu, pois, que dizes? Jesus, melhor do que qualquer deles conhecia a lei, melhor do que qualquer deles, porque Jesus mesmo ditou a lei para Moisés. Ora, e o que dizia a lei? Eu quero passear contigo na Bíblia um pouquinho, vem comigo. Levítico no capítulo 20, a lei falava verdadeiramente de pena de morte. Levítico 20, versículo 10, fala da pena de morte para os adúlteros. Declara, o homem que adulterar com a mulher de outro. Note que aqui não falou a mulher que adulterar com o homem de outra. A lei começa dizendo o homem. Veja como é interessante a palavra. O homem que adulterar com a mulher de outro. Sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Aí arremata o texto, tanto o adúltero como a adúltera. Curioso é que naquela manhã não tinha nenhum homem preso com a mulher. Somente a mulher, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Mas alguém que adultera não adultera sozinho. Alguém que adultera não adultera sem um amante. Mas o amante não está ali. O amante virou pó, virou fumaça. Apenas a mulher é o alvo, apenas a mulher é o trunfo, o que vai revelando que a intenção daqueles fariseus não é cumprimento da lei, o que vai mostrando a real natureza daqueles que acusavam aquela mulher, daqueles promotores legalistas que apontavam o dedo não para a mulher, na verdade eles apontavam o dedo para Jesus. Tu, pois, que dizes? Deuteronômio no capítulo 22, veja comigo a palavra. Eu estou aqui na Torá, nos primeiros 5 livros que mostram a lei. Deuteronômio 22 fala também de morte aos adúlteros, daqueles 3 discursos de Moisés ao povo de Deus, quando ele relembra os escritos da lei. Deuteronômio 22 diz, se um homem, veja, começa com o homem. Se um homem for encontrado deitado com a mulher, que tenha marido, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher, assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim exterminarás o mal no meio de ti. Deuteronômio no capítulo 13 fala também de morte ao falso profeta. E aqui eu te digo uma coisa, cuidado com os profetas. Deus, quando quer falar, ele fala por sonho, ele fala através da palavra que é ministrada, fala, ele brada e a sua voz pode se tornar audível aos teus tímpanos, pode. Ele pode bradar e fala ao teu coração, fala, e o teu coração vai ouvir a sua voz. Ele pode usar alguém em profecia para você, pode, mas tenha cuidado com os profetas, porque muitas vezes a gente comenta dizendo, o dom de cura e o dom de maravilhas anda escasso, mas o dom de profetada está por aí,
Pai, é aos montes. E me preocupo com aqueles que, tendo saído do mundo, vivendo aquela vida que era guiada pelo horóscopo, pessoas que não conseguiam fazer nada sem ler o horóscopo, se convertem a Cristo, vêm à igreja, e muitas vezes não se voltam para a palavra e para entender a palavra, e agora se tornam aqueles que são seguidores de profetadas, pessoas que andam em busca de profecia para poder decidir e viver, sabe? E aí fazem da profetada o horóscopo da sua vida. A palavra de Deus nos diz diferente. Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu creio na profecia, mas eu abomino a profetada. Tenha cuidado com as profetadas, porque tem muita gente que a vida fica atrapalhada por conta de profetada. Escute a palavra. Deuteronômio falava de morte ao falso profeta. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 diz: se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses que nunca conhecestes, e se vamos-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos está provando, para saber que se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele profeta ou aquele sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal no meio de vós. A lei também falava de morte para quem blasfemava. Levítico 24, versículo 15 diz: e dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Também outros textos vão falando de morte ao assassino. Números 35:30 trata disso. Êxodo no capítulo 32, versículo 27, fala de morte ao idólatra. O idólatra também seria morto. Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 20, fala da morte ao pecador. Veja, e aqui é ao pecador de modo amplo. Quando escreve o profeta Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Aqueles que pregam dizendo uma vez salvo, salvo para sempre, não são realmente fiéis a toda a verdade que a Bíblia expõe, quando declara que se o justo se desviar, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas a palavra de Deus diz para quem é justo: se você é justo, se você é limpo, seja ainda mais limpo. Se você é santo, santifique-se mais. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar morrerá. Tudo isso Jesus bem conhecia nos profetas, nos escritos. Tudo isso Jesus conhecia na lei, porque Jesus mesmo é a fonte da profecia. Jesus mesmo é a fonte da palavra. Ele é o verbo vivo de Deus. E os fariseus expondo estas coisas, no versículo 6 declara o evangelista João: isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar.
Veja, eles formavam aqui um caso legal, no seu legalismo, eles queriam pegar Jesus aqui. Eles queriam que Jesus falasse contra Moisés. Eles queriam que Jesus demonstrasse, quem sabe, misericórdia por aquela pecadora. Mas se ele demonstrasse misericórdia pela pecadora, eles poderiam acusá-lo, ele é contra a lei. Se Jesus, por outro lado, apoiasse o seu legalismo, eles diriam, ele é igual a gente. Ele também só tem aparência. Ele não é melhor do que nós. Veja, era uma situação na qual eles se armavam agora para tentar pegar Jesus. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, sabe o que Jesus faz? Diante de uma multidão, uma mulher que está nua e todos olham para ela e alguns até a cobiçam no seu corpo que está exposto. Sabe o que Jesus faz? Jesus, que é a luz do mundo, ele chama a atenção para si. Porque somente ele ilumina o caminho, somente ele mostra a direção. Jesus, porém, inclinando-se, ele chama a atenção para si. Ele tira a atenção da vergonha que aquela mulher passava. Ele chama sobre si a responsabilidade da situação que está sobre aquela mulher. E ele se inclina agora. Inclinando-se, começou a escrever no chão. O verbo de Deus está escrevendo. E há alguns pregadores, e é normal alguém conjecturar, mas o que é que ele escrevia? Eu te digo uma coisa, ele não escrevia nada que a Bíblia já não registrasse. Oh glória! Ele certamente trazia a lume aquilo que diz a palavra de Deus. Quem sabe, e eu faço uma conjectura, ele escrevia o texto de Ezequiel capítulo 18, isso aqui é uma conjectura, tá certo? Ezequiel 18, 23, quem sabe diante daquilo que aqueles fariseus armavam contra aquela mulher, quando diziam e apontavam o dedo, querendo agora pegar Jesus, Jesus agora se dobra, se agacha e escreve. E diz Ezequiel 18, 23, tenho eu, é o Senhor falando através do profeta, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois porque morrereis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu faço conjectura que é isso que ele escrevia. Não tenho prazer na morte do pecador, não tenho prazer na morte do ímpio, mas quero que se converta e viva e não morra. No versículo 7 declara João, mas como insistissem. Porque o acusador, ele dia e noite. O acusador dia e noite. Ele faz lembrar o pecado praticado lá no passado. Ele traz à lume o pecado praticado lá nos dias antigos, para dizer para você, você não tem como ser salvo. Você é um pecador miserável. Os acusadores vão continuar acusando. E como insistissem em perguntar-lhe, Jesus se ergueu. Oh glória! Porque ele é aquele que se levanta em defesa. Ele é aquele que se levanta para resgatar o perdido. Jesus se ergueu e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra.
Eu tenho certeza, Nadia Eliton, que tinha alguém com paralelepípedo na mão. Já estava aqui, ó. Já estava aqui. Aquele paralelepípedo bem pesado. E pensando, quando eu atirar vai ser no meio da testa, e essa mulher vai cair pronta. Vai direto para o inferno. Tenho certeza. Sabe, tinha muita gente com pedra na mão naquele momento. Tinha muito fariseu segurando pedra. Tinha. E quando ouviu o que Jesus dizia, aquele dentre vós que está sem pecado. E aqui uma outra verdade de Deus vai surgindo. Os fariseus conheciam os escritos, eles conheciam os salmos. E o Salmo 14 eles conheciam de memória. E diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Eles conheciam esse texto. Eles conheciam esse texto. Romanos capítulo 3. O antigo fariseu Paulo, Saulo, que agora é Paulo, vai escrever Romanos 3:10, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Está citando o salmo que os fariseus conheciam. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois os que vêm pela lei é o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os fariseus conheciam esse texto. Eles sabiam essas coisas. Eles sabiam que o adúltero não estava presente. Eles sabiam que eram cheios de tramóia, que eram realmente um ninho de víbora. Eles sabiam que por dentro estava podre, só era limpo na aparência. E aí, o salmista diz: tu me sondas, tu conheces o meu coração. Versículo 8, João escreve dizendo: e tornando a inclinar-se, escrevia de novo na terra. O verbo, a palavra está escrevendo. João 8,46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me creres? Jesus escrevia uma escrita, e a escrita do pecado é contra o pecador, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Porque dia em que comerdes o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Tu és pó e ao pó tornarás. Nas revelações de João no Apocalipse, João vai se angustiar por causa da escrita
do pecado que é contra nós. Venha comigo, livro das Revelações de João, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1 declara: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro está nele escrito a acusação contra o pecador. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém. No entanto, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem rei, nem rainha, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem amarelo, nem mulato, nem cafuso, ninguém. Não havia ninguém, nem do hemisfério norte, nem do hemisfério sul, nem do passado, nem do presente, nem do futuro na terra. Ele diz: nem na terra, nem padroeiro, nem padroeira, ninguém que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. No versículo 4, João diz: e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos que em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Em seguida ouvi criaturas existentes do céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que é digno de escrever e aquele que é digno de romper a escrita que era contra o pecador. No versículo 9, João escreve no Evangelho dizendo: então aqueles que ouviram isso se examinaram, o pecado estava lá. Deixa eu dizer uma coisa para você que está na live: eu não sou melhor do que você. E vou dizer outra coisa: e você não é melhor do que eu. Oh glória! Deus olhou dos céus à terra, no passado, no presente e no futuro. Todos pecaram. E até destituídos estão da glória de Deus. Essa era a situação do pecador. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Sabe o que acontece com quem pega uma pedra? É que a pedra pesa. Mas vou lhe contar um segredo: o peso do pecado é maior do que o da pedra.
A pedra pesa, mas o pecado do pecador esmaga ele. Eles foram esmagados, a pedra ficou no chão, a pedra caiu, porque eles sentiram um peso sobre eles. Não era a pedra que ia tirar na testa daquela mulher, era a pedra do pecado sobre os seus ombros, lhes impondo uma sentença de morte. Aquilo pesou sobre eles. E eu vou lhe contar um segredo, o texto diz, a começar dos mais velhos, porque quanto mais se vive, mais se tem oportunidade para errar. Oh glória, é uma verdade. A começar pelos mais honrados, mais vividos, mas também os que mais erraram. Os que deviam ensinar corretamente a lei, ensinavam errado e guiavam as gerações mais jovens para o mesmo erro. E aí pesa e vão saindo, a começar pelos mais velhos. Diz João, até o último, Jesus, aquele cujo nome significa o Deus Salvador. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Jesus tratou com os acusadores, pecadores acusadores, mas diante dele tem uma pecadora acusada, oh glória, e não inocente, e ela está ali, pecadora, mas ela está diante de Jesus. Oh glória, ela é pecadora, mas está tão perto de Jesus. Aqueles inimigos que disseram, vamos levá-la para a morte, estavam enganados, estavam levando ela para a vida. Oh glória, vamos levá-la para dar fim à vida dela, estavam enganados, estavam levando ela para que ela começasse uma vida nova. Porque quem vem para perto de Jesus começa uma vida nova. Ele é a porta, não é a porta para a morte, ele é a porta para a vida. Ele não é o caminho para o inferno, ele é o caminho para Deus. Ela estava ali, ao lado de Jesus. Na sua primeira epístola 1, João declara que Deus é luz e que devemos andar na luz. E que se dissermos que em nós não há pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas João escreve essas coisas. João 1,6 diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, vai dizer, não há homem que não peque. Que sentença terrível contra o ser humano. No versículo 10 escreve João dizendo, quando Jesus se ergueu, porque Ele é aquele que se levanta em tua defesa nessa manhã. Remar é um julgamento que estão fazendo. Leos tia cai. Oh, você vai aprender um segredo que os fariseus não sabiam nessa manhã. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê os promotores? Cadê os promotores que te acusavam? Ninguém te condenou. Sabe o que os fariseus não sabiam? Eu vou te contar. Eles levaram aquela mulher para Jesus julgar. Eles estavam enganados. Jesus não foi enviado à terra em carne para ser juiz. Ele foi enviado à terra para ser advogado. Ele não estava ali como juiz, ele estava ali como advogado. Ele declara, eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas
mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 2,1 escreve o discípulo João, dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, que tem sempre o mais com o ser humano, se alguém pecar, oh querido, não estamos livres de pecar. Não, acidentes acontecem. Quem está caminhando pode tropeçar. Quem está caminhando pode torcer o pé na escadaria. Oh, neste corpo limitado aqui, ainda podemos falhar, sim. Oh, ainda podemos errar, sim. É a verdade. Oh, glória. Negar isso é mentir. Ainda podemos fraquejar, ainda podemos falhar. É verdade. É por isso que João diz: filhinhos. Ele está tão velhinho quando escreve isso. Filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se o acidente acontece, ele diz: temos um advogado para com o Pai. E ele tem um cartão. Nesse cartão tem o nome dele: Jesus. Jesus Cristo, o justo. É o advogado fiel. Advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Onde é que ele senta? À destra do Pai. Ele é o nosso advogado fiel. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O advogado se levanta, olha para ré, olha, ela não constituiu ele advogado dela, mas ele mesmo se constituiu advogado daquela pecadora naquela manhã. Em graça e de graça, ele está prestando àquela mulher o serviço da sua defesa. E diz: cadê os teus acusadores? Versículo 11, disse ela: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, o Deus Salvador: nem eu te condeno. Ela é pecadora, réu de morte, nem eu te condeno. Podes ir, como? Livre é. E a pedrada? E quem é que vai levar a pedrada por mim? Quem vai morrer no meu lugar? Podes ir, como? Livre. Mas eu pequei. Podes ir. E não peques mais. Não peques mais. Sabe a dívida que aquela mulher tinha? Colossenses 2,14 diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, tem uma graça de Deus para você, pecador. Tem uma graça de Deus para mim, pecador. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio, olha quem é o mediador, por intermédio de um só, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o advogado fiel, Jesus Cristo justo. Efésios 2,4 diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça, é favor imerecido, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora escuta, isto não vem de vós, não é mérito meu nem teu, é dom de Deus.
pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos. Olha, quem te criou foi Deus. Quem te gerou no ventre da tua mãe foi Deus. Ele não te deu a vida para você ir para a morte. Ele não te deu a vida para você ser apedrejado. Ele não te deu a vida para você ser condenado, mas Ele te deu a vida para te dar felicidade. Ele te deu a vida para que você tenha paz. Ele te deu a vida para que você o conheça. Ele te deu a vida para que você tenha acesso a Ele. O prazer dele é a tua paz. O prazer dele é a tua alegria. O prazer dele é a tua salvação. O prazer dele é a tua felicidade. Ele é o teu Criador. Lembra-te, você tem um Criador que te ama. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele, como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra ainda estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Não havia em seu aspecto físico nada pelo que pudéssemos ser cativados, e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, olha o que aquela mulher queria saber: quem é que vai morrer no meu lugar? Mas de fato, 750 anos antes, o profeta Isaías tinha profetas acerca daquela mulher. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquela mulher, naquela manhã, ela encontrou aquele que podia salvá-lo. Aqueles que queriam levá-la à morte acabaram levando ela à vida. Ela teve um encontro com o Senhor. Porque aquele pecador que vem até Jesus, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Romanos 8:3 declara: portanto agora, essa é a situação daquele que vem ao Senhor e o constitui seu advogado, réu de morte, mas constitui Jesus o seu defensor. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Era a situação daquela mulher agora. Ela estava em Cristo, ela estava com Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ela foi livre, porquanto o que era impossível à lei, a lei não podia salvá-la, visto que se achava fraca pela carne. Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem? Romanos 8:13, quem agora intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. A morte quer tomar a tua vida, mas Deus te escolheu para viver. O pecado quer te devorar, mas Deus te escolheu para te salvar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, é o teu advogado fiel. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte.
triste o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porquanto estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Mas permita-me te dizer a verdade do Evangelho. Mas aquele que vem a Cristo viverá. Aquele que vem a Cristo será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. O pecador não pode salvar-se a si mesmo. O fariseu não pode salvar-se a si mesmo. Deixa eu dizer algo surpreendente para você. Deus ama os fariseus. Oh, glória. Deixa eu dizer algo ainda mais surpreendente. Deus ama os escribas. Deixa eu te dizer algo ainda mais surpreendente. Deus ama. Deus ama o pecador. E Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecador. Aquela mulher, ela não foi ao templo naquele dia, ela não foi à casa do Senhor naquele dia para receber sentença de morte, mas ela foi ao templo naquele dia, sem saber, arrastada pelas circunstâncias da vida, ela foi levada à presença do Senhor Jesus, e ela recebeu uma sentença de vida. Oh, glória! Você que me escuta, que me acompanha, há um convite de Deus para você. Há um convite do Espírito Santo para você. Vem para Jesus. Constitua Jesus teu advogado. Constitua Jesus teu defensor. Constitua Jesus aquele que está à destra do Pai, como teu Senhor, como teu Salvador. Pecador não pode salvar-se a si mesmo. Penitência não pode salvar o pecador. Religiosidade não salva o pecador. A lei também não pode salvar, porque ela apenas evidencia a gravidade do pecado. Agora Jesus, Ele é a justiça de Deus. Ele é aquele que cumpriu a lei. Ele é aquele que cumpriu a justiça de Deus, mais ainda, Ele pagou o preço. Ele é o substituto do pecador. Aquela mulher ia à morte, mas ela recebeu vida. Sabe por quê? Porque Jesus tomou o lugar dela na morte. Oh, glória! Para que ela tomasse o lugar de Jesus na vida. E é isso que Deus quer fazer por você. Ele tomou o teu lugar na morte do pecado para te dar vida eterna. Porque Deus te amou. Deus te amou, José. Deus te amou, Maria. Deus te amou, Fernando. Deus te amou, Ana. De tal maneira, Cícera. De tal maneira, Antônio, que deu o seu filho, unigênito, astecai, para que todo aquele Manuel, lecai, astuacai, para que todo aquele José, Patrícia, todo aquele que nele crê, creia nele e não pereça. Deus não quer que você pereça, mas tenha a vida eterna. Venha a Cristo. Venha a Cristo, escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego, eu quero esta salvação de Deus. Eu quero esta vida abundante. Escreve: o que é que eu devo fazer para ser salvo?
Entrega o teu caminho a Ele, entrega a tua vida a Ele, confia nele. Quando o suicida tira a própria vida, ele está entregando a vida dele à morte. Eu te convido a cometer um suicídio essa manhã, mas é um suicídio diferente. Que suicídio é esse? É o de morrer para o pecado e nascer para Cristo. É o de morrer para o mundo e nascer para a eternidade com Deus. É o de morrer para si mesmo e viver para Deus, e dizer, como disse o ex-fariseu, o Paulo, que se encontrou com Jesus, aquele que refutou tudo quanto ele cria como imundícia: não vivo mais eu, mas ele, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Venha Jesus, escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. Vem, olha cá, um livro lá no céu, o livro da vida, é lá que o teu nome vai ser escrito. Dá este passo, sai da morte e vem para a vida, sai do inferno, vem para a salvação, deixa o pecado agora, deixa o vício agora, recebe forças, oh glória, recebe forças e libertação, e vem para Jesus. Escreve: eu entrego a minha vida. Tome a sua decisão, tome a sua atitude. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu sou pecador. Aonde abundou o pecado? Romanos 5:20, superabundou a graça de Deus. Eu quero orar por você. Oh glória, Pai querido e santo, eu te louvo pela tua salvação. Eu te louvo pela tua graça, pelo teu amor com que tu nos amaste, sendo nós pecadores, sendo nós réu de morte, estando nós em condenação, sendo nosso coração inclinado para o pecado desde a nossa meninice. Mas tu nos amastes, ó Senhor, ainda que perdidos como ovelha que não tem pastor, tu nos vistes, ó glória, não desististes de nós, antes tomastes o nosso lugar, a nossa culpa, o nosso pecado, nos revelaste o teu amor em Cristo através da tua palavra. Ah, Senhor, tens aberto esta grande porta, esta gloriosa porta, porta de vida, porta de resgate, porta de salvação. Pai amado, Pai santo, Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Oh, eu te louvo, ó Espírito Santo, aleluia, porque tratas com a nossa vida, tratas com o nosso coração, tratas com o pecado, tratas com o pecador para libertá-lo da sua condição de pecador, Senhor. Ah, Senhor, nesta manhã, aplica a tua palavra a cada vida, aplica a tua palavra a cada coração, Senhor, salvando, libertando o eterno, resgatando, Senhor, o pecador, tirando o manto de trevas que impede que o ser humano veja o seu pecado e o seu erro, assim como os fariseus não conseguiam se perceber a sua situação pecaminosa. Senhor, remove o manto, Senhor, do entendimento e revela, a cada vida, a luz da tua palavra, a luz da tua salvação, do teu evangelho, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.